E aí, pessoal, tudo bem? SB tá no ar novamente, aqui direto da APA Show, aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, terceiro dia de feira, os pavilhões lotados, muita gente. Olha, não dá nem para andar, pessoal. Se você não veio, corre para cá que nada tempo, até amanhã. Agora eu vou conversar aqui com uma figura bem conhecida do setor de supermercados, Neto Carvalhal, né, Neto? Neto Carvalhal, vamos falar novamente para sair direitinho. Ele é diretor da Casa Flora Importadora. Tudo bem, Neto? Tudo bem, prazer estar aqui com você, Dani, nesse mundo de pavilhões que é a APAS, né? Prazer é meu. Casa Flora, o Neto já vai contar, assim, uma empresa muito conhecida, a Casa Flora Importadora, né? Ele participa de muitas edições aqui da APA Show. E mais do que isso, o setor conhece muito a Casa Flora, né, Neto? Vamos falar um pouquinho da história da Casa Flora? Imagina. E importadora, pessoal. Casa Flora Importadora, você pode ressaltar. Imagina só, né? Em 1970, meu pai e meu tio tiveram a iniciativa de abrir uma outra loja, porque a família do meu avô, que já tinha uma loja, estava crescendo muito. E que vieram lá de Minas, minha avó e meu avô vieram com 6 filhos para cá. E aí, de repente, eles observaram que uma loja só para sustentar a família inteira não ia dar e abriram uma outra loja. Era uma loja de produtos diversificados, assim, variados? Produtos em geral. Quase um supermercado. Naquela época, praticamente mercearia. Era uma mercearia. Mercearia, né? Não é? Né? Então, o meu avô, naquela época, ele voltou para Minas, ele se associou a um laticínio lá em Minas e meu avô e meu pai montaram essa loja aqui em São Paulo. Então, junto com esse queijo do meu avô, acabou colocando aí algumas conservas. Eu lembro que na época tinha rapadura, azeitona, uma sardinha. E eram itens caros, imagino, para a época, né? E funcionou a loja, e praticamente todos os itens nacionais, Dani. Tá. Então a gente tinha aí uma indústria onde ela colocava os produtos da indústria no atacado e o atacado abastecia aí tanto o supermercado como os restaurantes. Isso daí nós estamos falando década de 70, 80. Na nossa geração, nós estamos falando aí na década de 90, quando nós começamos a participar do negócio, eu e meu primo, a gente entendeu que dentro dessa comida e dessa bebida que a gente já comercializava para os supermercados e restaurantes, a gente entendeu que a gente tinha uma oportunidade de fazer com que culturas internacionais, comidas e bebidas internacionais participassem da mesa do nosso consumidor. E a gente começou a fazer a importação. Então só foi quando vocês assumiram que a Casa Flora se tornou uma importadora? Exatamente, eu tinha acabado de sair do banco. Vocês são a segunda geração? Somos a segunda geração. Vocês tinham quantos anos quando vocês assumiram a empresa? Nós assumiram de vez mesmo? Assim? Não, a gente nós não assumimos a empresa, nós assumimos essa categoria de mercado. Tá. Então nós éramos na época um atacadista de produtos nacionais e a nossa geração que identificou produtos de comida e bebida e começou a importar para fazer parte dessa mesa desse consumidor. Então na época começamos importando fruta seca, começamos importando azeitona, aí depois iniciamos um trabalho importando vinho, porque o vinho sempre fez parte, né, do nosso dia a dia lá como família. Nossa família é muito grande, então quando se reúne parece uma festa, né, uma coisa natural, desde sempre foi assim. E a gente foi identificando o que cada local do mundo fazia sentido a gente trazer aqui para o Brasil. E aí hoje nós estamos aí com mais de 1.000 produtos diferentes, de mais de 25 países, sempre entendendo qual produto de fato faz sentido estar na mesa desse nosso consumidor. Continuamos trabalhando com supermercados, continuamos trabalhando com os restaurantes. Uma hora esse consumidor ele vai ter experiência das nossas marcas no restaurante e outra hora esse mesmo consumidor ele vai ter a experiência na casa dele, quer dizer, ele acabou se abastecendo no supermercado para junto da família dele se reunir. E vocês, quantos anos de Casa Flora? Estamos fazendo 54 agora em julho, dia 1º de julho. Nossa, meio século, hein, Neto? Brincadeira, já passamos por algumas fases, viu? O que você lembra, assim? Imagino que a gente vai falar do cenário da importação hoje, tá? A gente vive aí novo governo, guerras pelo mundo.
tudo isso influencia a gente, o dólar, né? Eu acho que é um cenário muito assim, né? Nunca está estável, né? Você nunca sabe o que pode acontecer, né? Nunca, esse mar nunca. Você lembra quais foram Tá os calmo. piores, os momentos mais difíceis para vocês, assim, nesses 54 anos? Eu acho que nós tivemos um momento que marcou muito, que foi essa transição desse produto do atacado para uma importadora, né? O produto importado, ele muitas vezes ele ainda tem aí um pouco de receio por parte do consumidor. Como que eu faço? Pô, mas será que eu vou conseguir fazer? Será que de fato vai me trazer uma experiência? Então, essa jornada desse produto importado chegar na mesa do consumidor, ela tem aí um caminho longo de jornada, né? Nós não estamos falando de, chegou o produto importado, já vai para a mesa do consumidor. Ele passa aí primeiro, né, pelo nosso crivo lá como curador, ele passa por toda a nossa equipe comercial, passa por toda a nossa equipe de trade, merchandising, cliente, até chegar no consumidor. Então, essa informação, essa educação, essa formação, eu acho que foi um momento que marcou bastante na hora que a gente pensa em transição de um produto nacional para um produto importado. Isso falando de questão comercial. Sim. Falando de desafio, nós tivemos aí na década de 90 aí uma abertura de mercado, Sim, né? me lembro. Com o governo. Me lembro. O Eu era governo criança, Collor. mas eu lembro. Para vocês foi bom também, né? Não só para Eu acho que para o mundo, para o Brasil foi muito os carros, interessante, né? porque tudo começou da referência, da outra referência, né? E começa a ter um movimento de respeitar um pouco esse consumidor, porque o consumidor hoje, ele muitas vezes fisicamente aqui, ele está aqui, mas só que ele tem acesso a informações e do mundo inteiro. hoje, né? Né? Hoje, Hoje por conta da internet, hoje então você mundo sabe é o que pequeno já. o Japão está comendo, sabe o Sim. que o Vietnã está comendo, o que o Vietnã, né? Então você tem essa informação. Então ter esses produtos aqui e não só a informação, eu acho que é um privilégio para o consumidor, né? E aí, falando agora dos desafios de agora, né? Como é que tem sido para vocês aí os últimos 2 anos? Ou pós-pandemia? Olha, eu tava até fazendo uma retrospectiva aqui de linha do tempo que eu estou na Casa Flora até agora, né? Exatamente para tentar traçar uma expectativa, tentar traçar aí uma linha aí de tendência, vamos pensar de uma maneira. Então, faculdade, 2 anos em banco, me iniciei na loja. Naquela época a inflação era uma coisa monstruosa, Absurda, né? né? Aquela coisa do overnight. Isso eu não lembro muito, mas eu escuto muito. Eu me lembro que, o valor do nosso dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro. Eu falava com meu pai, pai, e aí, como é que foi o ano? Ou como é que foi o mês? Nossa. Ele falou, pô, Neto, eu não sei se a gente ganhou ou não, só sei dá que a pra gente trabalhou, nós conseguimos pagar nossas contas, e essa era um pouco da dinâmica, sabe? Nossa. E de repente a gente passa aí por momentos onde você tem que de fato profissionalizar toda a nossa estrutura, né? Então essa profissionalização, você tem que fazer essa profissionalização de maneira muito objetiva, mas ao mesmo tempo muito cuidadosa para você não perder suas raízes, né? Porque são raízes que sustentam qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de família, e a gente sempre teve muito cuidado com isso. Quais foram os principais investimentos que vocês fizeram nesses 54 anos? Se você pudesse falar, a empresa nossa era assim, a gente investiu assim, estrutura, mix, tecnologia, curadoria de produto. Tem que mudar, né? O tempo todo, não tem? Tem que tá mudar atento, o não tempo é? todo. Tem que sair, tem que entrar. Tem que tomar às vezes algumas decisões duras, porque senão você acaba machucando o teu negócio. Como assim, em relação às marcas mesmo? Em relação a algumas marcas, ou em relação a alguns que produtos. ficam, que saem. De vez em quando nós temos lá como dinâmica uma avaliação anual do que nós entendemos que tem que entrar e o que tem que sair. Na que tem que sair, Dani, nossa senhora, é uma tristeza para mim, porque você acaba
tendo relacionamento não só com a marca, mas com as pessoas que estão por trás das marcas. Você conhece a fundo ali, né? Mas a gente não pode vai deixar gerar um de... impacto, né? Você sabe que vai gerar um impacto ali no teu, né, do teu fornecedor, nesse fornecedor, né? Assim. Não podemos deixar de tomar algumas decisões. Imagino. Né? Mas faz parte, né? E a gente toma essas decisões com bastante cuidado. E sempre observando momentos do mercado. Não podem voltar, né? Se sai, pode voltar. E já aconteceu. Já aconteceu algumas marcas, por exemplo, que saíram e hoje voltaram. Exatamente por conta de fases de mercado mesmo, sabe? Nós temos uma marca de whisky, por exemplo, que em determinado momento nós paramos de trabalhar, né? Ambos chegaram nessa conclusão que seria melhor parar de trabalhar e hoje nós resgatamos de novo as marcas e estamos trabalhando. Então é muito de sensibilidade de momento de mercado. Mas hoje a gente percebe uma evolução cultural enorme do consumidor. Nós nunca tivemos aí um consumidor que tivesse tanta referência nessas categorias de comida e bebida como tem hoje. Você acha que isso tem muito a ver com a internet, com o conhecimento que você tem hoje? A internet ajudou muito. Influenciadores. Eu acho que a internet ajudou muito. Né? E a gente... Rede social, que eu quero dizer, né? Tanto a rede social como o influenciador, quando ele realmente desenvolve um conteúdo e esse conteúdo aí ele tem uma profundidade, ele realmente desperta aí um interesse e esse interesse naturalmente ele se conclui num prazer. Então esse prazer com a experiência faz com que as pessoas de fato elas tenham essa possibilidade que nós estamos tendo aqui, um de olhar para o olho do outro e um aprender com o outro. E a mesa tem muito esse papel de conexão entre as pessoas. E quando a gente pensa numa mesa, é difícil pensar numa mesa onde você não tem aí um vinho, ou não tem uma cerveja, ou não tem aí um antipasto, uma massa, um arbóreo. E é isso que a gente sempre... Então a gente aquece a mesa com essas comidas e com essas bebidas. Imagino que o portfólio cresceu, né? Nesse 54, você lembra qual foi o seu primeiro produto? Você lembra que você importou? Então, nessa retrospectiva que eu estava fazendo, a gente importou uma uva passa, né, aqui do Chile. E hoje, né, aí passou 2 anos, eram 100 SKUs, hoje já são mais de 1.200 SKUs. Pensou? Que a gente tem nessa categoria de alimento e bebida. Vai crescer mais esse ano? Sim, porque a gente gosta de novidade. Entendi. A gente gosta de novidade. Eu acho que os vinhos, não é? Eu acho que o brasileiro tá mudando aí, né? Já tem um tempo, né? Então, o vinho... Sobre a concepção, ele cada vez conhece mais, não? Eu acho que nós estamos cada vez mais percebendo que na hora que a gente tem alguma comida na mesa, é difícil você não pensar num vinho. Então, a gente tinha um churrasco, a cerveja e o churrasco eram grandes amigos. Hoje, eu vou em algum churrasco, eu adoro fazer churrasco. O vinho hoje, ele realmente começa a ter um papel um pouco mais de participação. E não existe um momento onde você tem a cerveja é melhor ou o vinho melhor. Não, são momentos que você tem hora que você está a fim de tomar uma cerveja. Sim. Tem hora que você está a fim de tomar um vinho, tem hora que você está a fim de tomar um uísque. Não existe essa briga, né, entre esses tipos de bebida. Qual a importância, né, do supermercado na operação de vocês hoje? Hoje... Eles são importantes? Por exemplo, representam quanto do seu negócio hoje? Hoje o supermercado representa 60%, 65% do nosso mais negócio. Da metade, né? Mais da metade. Por quê? Porque nós entendemos que o ciclo natural do nosso produto é sim passar pelo supermercado. Quando o consumidor ele identificou que na jornada dele ele quer consumir na casa dele, o supermercado ele tem esse papel fundamental dentro do nosso negócio. Porque tem hora que ele vai também querer consumir o nosso produto dentro do restaurante e está tudo certo. E o supermercado precisa de ajuda para poder indicar. Olha, eu te falo, eu compro vinho, então já comprei, claro. Eu me lembro quando eu chegava no supermercado e, nossa, eu não sou, né, gente, eu não entendo a fundo, eu acho que muita gente conhece. É muito difícil às vezes você escolher. Um sortimento enorme. Então eu acho que as importadoras, inclusive, eu acho que esse trabalho tem sido feito. Isso é muito bacana. Eu acredito, você me perguntou sobre investimento, eu acredito que esse seja nosso maior investimento. Hoje, por exemplo, em quantidade de pessoas, eu tenho praticamente a mesma quantidade de pessoas trabalhando o ponto de venda dos nossos clientes
e vendendo. Sim. Então, se você pegar a proporção de pessoas que trabalham o ponto de venda e os nossos vendedores, está praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque existe essa responsabilidade de nós tratarmos o ponto de venda do nosso cliente. Que tipo de apoio vocês oferecem para o supermercado? Primeira, básica, promotor. Que é para abastecer, né? Que é para abastecer. Degustação, que são as nossas meninas que trabalham o ponto de venda dos nossos clientes, fazendo degustação, abordagem, informação, conscientização. E os nossos sommeliers, que têm um papel de fazer um trabalho direto com esses consumidores dos nossos clientes. Então, o que a gente faz? A gente reúne consumidores dentro dos nossos clientes e faz aí uma abordagem, um treinamento, uma degustação para exatamente a gente informar um pouco mais sobre a característica daquele produto. Seja características sensoriais, características geográficas, aonde é produzido, que uva que é produzido, que tipo de informação, que isso daí, na hora que a gente faz uma degustação, o produto muda completamente quando você tem esse tipo de informação. E o desafio é fazer com que as pessoas que receberam essa informação possam, né, falar com os clientes, os vizinhos, os amigos, um pouco desse conhecimento que eles receberam, exatamente para criar uma eficiência nessa comunicação, para que aquela informação não morra com essa pessoa que recebeu, sabe, Dani? Entendi. Então esse é o nosso maior investimento, ele está exatamente nessa educação hoje. E assim, são 54 anos, né, agora. E para onde caminhará a Casa Flora nos próximos anos? Pois é, nós estamos aí exatamente todos os dias nos perguntando isso, né? Assim, vou fazer 52 anos esse ano, acredito que eu ainda tenha bastante energia aí para estar participando do negócio. Adoro esse negócio, adoro uma mesa, né? Acho que é o local que eu mais aprendo na mesa. Não no sentido de estar falando, mas no sentido de estar ouvindo, né? E não no sentido do nosso segmento, do sentido de todos os segmentos. Eu acho que a mesa ela contribui muito, ela tem esse papel. E a gente continua ainda procurando no mundo inteiro alimentos e bebidas exatamente para participar nessa mesa. Eu acho que dentro dessa jornada que a gente tem como expectativa, esse daí é um dos nossos desafios. Trazer então produtos de várias partes do mundo. Produtos que realmente façam sentido estar na mesa desse nosso consumidor. Dentro dessa categoria de alimentos e bebidas. E trabalhar de maneira com que essa categoria ela diversifique, ela não fique nichada só em algumas classes. Eu acho que isso daí também nós estamos... É outro desafio, isso que eu já ia te perguntar, porque produto importado, ele é tido como prêmio, né? Eu acho que melhorou, acho que a gente tem muito acesso hoje, melhorou muito. Sim, Dani, melhorou e a tendência é melhorar. Mas assim, nunca vai ser algo popular, né, Neto? Vou lá comprar um... Eu acho que é quase quando muita gente se dá o presente, né? Hoje eu vou comprar, sei lá, um macarrão na especial, tem né? Os momentos de indulgência fala, nosso, hoje né? Eu quero assim... Vou tomar um vinho, vou fazer uma massa, vou no restaurante, né? Ainda é assim, né? Ainda é o que motiva, não é o que... É indulgência, eu acho que é o que leva o consumidor ainda. Assim, nós somos um país novo, né? Nós temos aí um volume per capita ainda muito baixo, por exemplo, em referência aos nossos vizinhos aqui. Em relação aos países europeus, muito abaixo do que os europeus eles consomem como vinho só. Então acho que nós temos muita oportunidade para evoluir e esse está sendo aí o nosso maior desafio. Trabalhar essa educação, trabalhar essa conscientização, falar que inclusive o vinho é como se fosse um alimento, né? Nós estamos aí num momento onde nós estamos trabalhando para que a carga tributária dessa categoria de produto, inclusive, ela seja alterada para alimento, o que acontece nos países europeus, exatamente porque ela não tem a finalidade da embriaguez, ela tem a finalidade do acompanhamento da refeição. Então, acho que são desafios e que com certeza, se a gente consegue evoluir para esse sentido de falar,
trabalhar com que o vinho ele seja um alimento, eu não tenho a menor dúvida que isso daí automaticamente acontece um impacto em preço. É possível isso? Eu olha, não sei, eu acho que, olha, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu acho que nós temos referência de vários países que têm essa classificação tributária. Se a gente conseguir mostrar exatamente para as entidades hoje que fazem essa classificação, eu acho que vai ser um grande passo. Eu acho que o vinho realmente ele vai ter mais espaço na mesa do nosso consumidor. Só que a gente não pode falar só em vinho, Dani. Sim. Porque hoje nós estamos falando que a Casa da Flora, a gente fala do vinho, a gente fala da cerveja, a gente fala de uma água norueguesa, a gente fala de um Ramon, a gente fala de um azeite, de uma alcachofra, de um tomate pelado, de uma linha de arroz, de atomatados. Quer dizer, são 1000 e tantos SKUs aí que a gente tem circulando dentro dessas categorias aí. Entendi. E vamos falar dos entraves. Então a gente tem a questão tributária, eu acho que um pouco a desinformação também, né? Muita gente não sabe ou não tem ideia de quanto é bom ou de como consumir, né? Quais são os desafios que você acredita que a gente tem ainda para, sei lá, popularizar? Não sei se vai acontecer, você mas... falou muito bem. Eu acho que a desinformação, acho que ainda é um fator. Eu acho que a questão tributária é um outro fator. Eu acho que nós temos aí uma oportunidade de ter aí uma eficiência maior na hora que a gente fala nos órgãos federais que estão relacionados à entrada desses produtos. Então a gente sabe que os portos eles precisam ter mais agilidade, e os órgãos de fiscalização também. Isso faz com que o risco diminua, né, por conta de não vendeu, faltou demais. Então eu acho que quanto menos esse lead time a gente tiver, melhor para a cadeia, de um modo geral, menos risco a gente tem. Mas acho que a desinformação, acho que você falou muito bem, acho que é um fator que a gente já está na nossa jornada, já essa questão da informação. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem possibilidade de informar melhor o consumidor desses nossos produtos importados. Qual é o papel do supermercado, então, quando a gente fala de tudo isso? Qual é o papel do supermercado quando realmente ele traz uma gôndola de importados? Porque assim, ali ele está muito perto. Ele atende clientes. Na sua visão, de que maneira o supermercado ele é importante nessa ponte, nessa aproximação com o consumidor? O supermercado ele é o último, né, ele é o último ponto, né, que vai fazer com que o consumidor defina ou não em estar pegando o produto importado. Mas eu vejo que o supermercado ele está super aberto a estar transitando esse tipo de informação. Então, antigamente a gente tinha só uma possibilidade de informar fisicamente nas lojas. Hoje, por exemplo, nos próprios e-commerce do nosso cliente, se a gente, né, se a gente trabalhar bem essa informação no próprio e-commerce, se a gente tiver receitas nesse e-commerce, se a gente tiver um pouco de pontuação desses vinhos, se a gente tiver um pouco de ficha técnica, eu acho que tudo isso daí vai gerando informação. E o consumidor, ele realmente está nesses dois ambientes, tanto no físico como no online. Sim. Então a gente trabalhar esse online de uma maneira eficiente, sempre alimentando-o de maneira responsável, eu acho que nós temos aí um caminho muito bom para percorrer. Não só a nossa importadora, como todas as empresas que comercializam vinho. Legal, né? Então vamos falar um pouquinho da Pachol. Onde vocês estão aqui? Hoje nós estamos aqui de uma maneira diferente. A gente, durante 15 anos, nós participamos com o stand aqui. Esse ano, nós fomos convidados para ser um dos patrocinadores da Sala VIP. Ai, que bacana. Então, como é que tá lá? Tá né? Imagina. O que vocês levaram para lá? Para quem não veio ainda. Você imagina só que delícia. Ou quem não vai entrar na Sala VIP, pode vir, mas olha, gente, a Sala VIP realmente é um espaço diferenciado aqui na feira. Encontrar vários amigos do Brasil inteiro, dono do supermercado, que tem as mesmas dores, que tem as mesmas emoções, porque o supermercadista ele já é um apaixonado de natureza. Sim. Sabe? Ele já é uma pessoa vibrante, ele já está pensando num país melhor, ele já está pensando naquela emoção de realmente falar: beleza, sou brasileiro. E é dessa maneira que eu quero continuar sendo na minha vida inteira, porque o supermercadista é isso. Eu nunca vi gente com tanta força. A pandemia, né, foi o maior exemplo disso. Então nós tínhamos aí
um único local para de fato, né? Obrigado, supermercadistas, por ter nos alimentado durante toda uma pandemia maluca que nós tivemos. Era o único né? lugar para, assim, eu não vou falar, a gente sabe qual é o outro, né? Talvez um mais dois. Era tudo. Era Não sair tem de jeito. casa, era sair daquela confusão também. Era supermercado. Era você, né, falar, vou lá. Passeio, lazer ali, era tudo que se tinha naquele momento. Então, na hora que a gente de fato, hoje, pensa num produto importado, a primeira pessoa que nós pensamos é no supermercadista. O supermercadinho de vizinhança, a loja pequena, não é a loja de condomínio, que eu acho que a loja de condomínio, essas que estão crescendo, ou a loja, eu acho que talvez ele já tenha, até por ser dentro do condomínio, é mais fácil ele ter ali uma seção de importados ou oferecer. O que você fala para aquele mercadinho pequeno, que ele fala, não, puxa, eu queria ter aqui algumas linhas, né, alguns produtos. Como é que ele faz? O que ele pode ofertar ali? É impressionante, Dani. Há 5 anos atrás, né, eu tenho amigos hoje que têm lojas de bairro, lojas de vizinhança. Aquela loja né? pequena que a você mercearia e tal. E aí eu falava para eles, eu falei, gente, vocês vão achar que eu tô querendo vender para vocês. E na verdade eu tô querendo. Sim, claro. Só que existe aí... A gente mantém amizade, mas a gente faz negócio. Paralelo a isso, existe alguém que está querendo comprar. E que precisa comprar, e que se ele não compra com você, ele vai comprar com outro. Sim. Vamos colocar um espaço de vinho. Ah, Neto, não sei se a gente tem que fazer isso daí, tal, não sei o que, não sei o que. Hoje, por exemplo, eu já percebo um movimento onde as pessoas já começam a nos procurar exatamente para separar, né, um espaço para o vinho, separar um espaço para um azeite extra virgem, para uma massa grano duro. Por quê? Porque o consumidor, ele deu um passinho a mais. Que bom, né? Tá vendo? Já é, assim, é algo possível, né? Assim, para qualquer perfil de loja. Dani, a informação que a gente sempre estava falando, ela começou de fato a transitar num ambiente onde as pessoas, elas começam a falar, pera um pouco, eu quero tomar um vinho, pera um pouco, eu quero fazer uma massa grano duro, pera um pouco, eu quero fazer um risoto. E isso daí faz com que as pessoas busquem esses produtos. Então, aonde a gente tinha pontos de venda com esse tipo de produto, hoje não, hoje já está muito mais diversificado. E no Brasil inteiro, tá? Não é uma questão só capital, não. Imagino. Eu acho que a gente tem aí, na hora que a gente olha 2024, em 2030, isso daí com certeza já fez com que as pessoas dessem outro passo. Então os mercadinhos de vizinhança ainda vão continuar, as pessoas elas estão cada vez mais querendo comer e beber melhor. Sim. E o supermercadista que eu entendo como conceito, que são varejistas, independente se eles da quantidade de checkout, eu acho que eles sempre serão as primeiras pessoas que nós vamos pensar na hora que a gente estiver fazendo a nossa curadoria de produto. Outra pergunta, Neto, eu acho que eu sinto e muita gente sente. E o azeite, meu Deus, o que tem acontecido com o azeite? A gente sabe a questão da safra, do clima. Então, como é que está sendo importar azeite? Os preços estão muito altos. Natureza. Tá aí uma categoria que... E natureza tá é muito mais forte que a gente. Lá no Rio Grande do Sul a gente viu, né? Estamos aí sentindo na pele, né, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Inclusive estamos nesse momento trabalhando com uma série de iniciativas junto com os nossos clientes, exatamente para fazer com que haja aí uma participação maior financeira para ajudar o estado do Rio Grande do Sul se reerguer. Então, iniciativa no sentido de estar fazendo jantares, e toda a arrecadação desses jantares, eu dou vinho para os meus clientes, e toda a arrecadação desse jantar é uma arrecadação que impróprio governo do Rio Grande do Sul. Mas o azeite não tem o que fazer, né? O azeite não tem o que fazer, Dani, natureza. Nós temos que nesse momento assimilar, tentar encaixar isso dentro do orçamento. Sim. É muito difícil na hora que a gente tem referência de azeite, não consumir azeite.
Então nós temos que entender, difícil, Dani, é muito difícil. vamos entender como uma fase que daqui a pouco está passando e que vamos em frente, não vamos sofrer por isso e segue o jogo. Eu acho que é isso mesmo, porque aquilo que você falou, quando você acostuma com um produto, você sabe, e muita gente começou a usar o azeite substituindo, nem óleo usa, é o azeite mesmo, pela questão da saúde, de repente para você, nossa, tá muito caro. E nós estamos falando de azeite em vinho, que a gente sabe que tem benefícios para a saúde. É muito triste você ter que tirar, mas só que não vamos brigar se a gente não vai ter uma outra solução. Então, não tem. Né, vamos respeitar o momento. E pelo menos tem ainda, né? Tá conseguindo trazer alguma coisa ainda. Exatamente. Né? Hoje sim, nós temos aí, e nós temos assim, Espanha, por exemplo, que é o maior produtor de azeite do mundo, parece que a safra vai ser melhor. A safra da Espanha pega ali em setembro, mais ou menos. Ah, então tá. Parece, mas não dá para você cravar de jeito nenhum. Entendi. Nós temos aí que... Parece que é um produto, você acha que tá um produto com risco muito grave de a gente ter uma queda cada vez maior aí, né? É impressionante. Na produção. Você pega uma oliveira, eu acho que é uma das plantas mais rústicas que eu conheço. Ao mesmo tempo, é uma das plantas mais sensíveis que eu conheço, porque é ela que vai dar azeitona. Então, ela depende muito de fator climático. E assim como todas as outras, todos os outros frutos, né, os legumes, vegetais, enfim. Mas como é uma safra anual, a gente tem que entender, e o clima, a gente sabe como é que anda o clima no mundo, né? Ontem, na segunda-feira aqui em São Paulo, eu vim pra cá, tava 30 e poucos graus. Sim, e hoje? Hoje tá 20. Mas todas as... Olha, gente, eu já cobri algumas APA Shows, eu estava conversando sobre, já estive em algumas. Nunca tive numa APA Show com 30 graus. Impressionante. No primeiro dia de feira, impressionante, entendeu? Impressionante. Não é normal esse calor exportável que estava aqui em São Paulo. Mas não vamos brigar com a natureza. Não vamos. Eu acho que o tempo de hoje é o tempo normal de estar num dia como hoje. Em maio. Em maio, né? É isso daí. Agora me assustou, porque, nossa, 30 graus. Exatamente. Eu estaria com 2, 3 blusas, já vim para APAS cheio de blusa. Não, porque era frio, né? E falar em APAS, que maravilha de feira, hein, Dani? Eu sou um apaixonado por essa feira, é verdade. Eu adoro essa feira. Fala aí, por que vocês têm que vir na APA Show? Pra quem nunca veio. Porque, gente, primeiro, as pessoas que vêm pra cá são apaixonadas por aquilo que fazem. São pessoas vibrantes, são pessoas que adoram comer e beber. São pessoas que adoram fazer negócio. São pessoas que, grande parte dessas pessoas, trabalham e sempre trabalharão num ambiente familiar. Então, APAS é família, é comida, é bebida, é alegria e é negócio. E é negócio, né? Nós estamos falando aí de um momento único, onde faz com que as pessoas tenham possibilidade, pessoas do Brasil inteiro tenham possibilidade de se encontrar, se abraçar, se olhar e comemorar a vida. Neto, obrigada. Viu? Agora tá acabando. Uma coisa só. Pode falar. O que você acha de comemorar a vida com um vinho? Eu acho que Aliás, trouxemos um vinho lá para nossa sala VIP, lá da região do Alentejo, maravilhoso. Lançamento? Ele é um lançamento recente, mas é uma vinícola que trabalha com a gente já faz há mais de 10 anos. Mas esse vinho não era conhecido aqui do mercado brasileiro? Esse vinho, ele ainda não era conhecido no mercado brasileiro. Qual o nome? É um Reguengos, ali da região de Monsaraz, ali no Alentejo, em Portugal. E aí ele tem vários tipos de vinho. Depois eu vou te convidar para você tomar um vinho lá comigo que chama Bom Juiz ou um Garrafeira do Sócio. Se você tiver um tempinho, vai ser um prazer para mim. Farei o possível, pessoal, porque os vinhos da Casa Flora, né? Neto, obrigada. Se alguém quiser falar com vocês, alguns supermercadistas, como é que ele encontra vocês? Rede social, site, WhatsApp? Rede social, nosso site casaflora.com.br. Para nós vai ser sempre um prazer chegar ao consumidor. Vocês têm vendedores, né? Voltados para esse canal, para poder atender, ver o que ele precisa, que mix que é o ideal para ele, vocês dão apoio total. Vendedor e representante, a Casa Flora e a Porto no Brasil inteiro. Então parabéns pelos 54 anos de Casa Flora. Obrigado. Espero que vocês fiquem aí mais 50 ou muito mais. Se Deus quiser, Dani. Aproveitem a APA Show, não acabou ainda, pessoal. Vai até amanhã.
Quem não veio, corra, porque tá acabando, né? Falta pouco tempo. E aí é só o ano que vem. Supermercadista, obrigado por abrir a porta para nós, para os nossos produtos. Obrigado por acreditar na nossa curadoria e obrigado por fazer parte da mesa desse nosso consumidor. Neto, obrigada. Ótima feira. Um prazer. Até daqui a pouco, pessoal.